Olá, esse é o canal Turca Artesanato e essa é a segunda aula para iniciantes de crochê. A gente vai seguir com a mesma agulha e o mesmo fio da aula passada, tá bom? Essa agulha é 2,5 milímetros com fio charme. Já mostrei para vocês como se lê a tex, o número de agulha deles. E a gente vai mostrar uns pontos novos hoje para você fazer novas amostrinhas. Se você não fez as suas ainda, faça as suas amostrinhas, que depois desse vídeo próximo vai ser uma sugestão de peça bem simples para praticar todos os pontos, tá bom? Ou pelo menos a maioria deles. A gente vai fazer agora o ponto furadinho. Para poder começar a sua amostra de ponto furadinho, eu vou sugerir que você comece com uma carreira. Vou começar pela correntinha, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou sugerir que você comece com uma carreira base, que pode ser de ponto baixo ou ponto alto. Eu vou fazer uma carreira de ponto alto. Eu vou começar aqui subindo 3 e fazendo o primeiro ponto alto. Vou fazer essa carreirinha de amostra em ponto alto para mostrar o ponto quadradinho. Você lembra, praticou aí o ponto alto? Como é que é? Laça, passa no ponto, laça, tira 2, tira 2, de novo. Espero que vocês já tenham conseguido praticar esse ponto básico do crochê. Não se assustem com a velocidade, às vezes, que isso é consequência da prática. Então, a gente fez uma carreirinha de ponto alto de base para fazer o ponto furadinho. Esse ponto furadinho vai servir para passar fita. Se vocês fizerem alguma peça que vocês queiram botar fita, botar cordão para amarrar, é esse ponto agora que vocês vão usar. Sobe 3, porque ele vai ficar na mesma altura do ponto alto aqui. Você sobe 3 correntinhas para ele também. A gente começa no primeiro com um ponto alto. E para fazer o primeiro buraquinho, eu vou fazer uma corrente e vou laçar. Eu vou pular o primeiro, porque corresponde a essa corrente que eu fiz aqui em cima. Vou pular um e no próximo vou fazer outro ponto alto. E fiz aqui o primeiro buraquinho. Esse buraquinho pode ter um ponto de abertura, pode ter 2, pode ter 3, conforme a sua preferência. Se for para a finalidade de passar fita, passar cordão para amarrar, essa distância de um buraquinho é ideal. Então, fez um ponto alto, faz uma correntinha, dá a laçada, vai pular um, vai fazer o ponto alto no próximo. Mais uma corrente. Repete. Mais uma corrente, pula um, ponto alto. E mais um. Eu vou fazer no último, mesmo que não tenha um para pular, só para ficar redondo. Para não ficar com falha, tá? Então, esse é o ponto furadinho. Você, acima do ponto furadinho, pode fazer outra carreira de ponto furadinho, usando os pontos na mesma direção do ponto alto da carreira de baixo. E na direção do buraquinho, você fazer uma corrente e pular para fazer outro buraquinho. Vou mostrar como faz. Na direção do ponto alto, vai entrar um ponto alto. Na direção do buraquinho, vai entrar uma corrente para fazer outro buraquinho. Laçou, vai pular aqui esse ponto, que é uma correntinha, e vai fazer o próximo ponto alto aqui. Vendo bem na mesma direção. Assim, o quadradinho vai ficar sempre na mesma direção.
outra correntinha. De novo, vai pular a correntinha de baixo na direção do buraquinho, vai fazer o ponto no ponto alto de baixo. Dá pra ver bem o buraquinho do ponto, tá vendo? Do lado direito é esse Vzinho. Do lado esquerdo é o buraquinho onde a gente vai passar. Outra corrente, laçou. E segue assim para completar a carreira. Esse ponto é múltiplo de 2 e mais 1. Tá? Quando você quiser fazer um trabalho grande, se o seu trabalho tiver um múltiplo de 2 e mais 1, ou seja, um número ímpar, vai dar certo o número do desenho. Pronto. Agora, se a gente quiser, fiz buraquinho, agora eu não quero mais fazer buraquinho. Eu vou passar uma fita, vou passar um cordão, e agora eu quero continuar o trabalho fechado. Aí a gente pode fazer 3 correntes para subir, outra carreira de ponto alto. Aí, para você fazer ponto alto em cima desse buraquinho, vai ser assim. Onde tiver ponto alto, repete ponto alto. Onde tiver buraquinho, você pode laçar por aqui. Ó, pegou as 2 alcinhas do ponto e fazer. Ou você pode laçar, que eu acho mais fácil, direto por aqui. Eu vou fazer o próximo assim. O seguinte é aqui, ponto alto sobre ponto alto. É no buraquinho certinho do ponto. E aqui, em vez de laçar por aqui, se você não quiser, se for trabalhoso, você laça direto aqui pelo buraquinho, que vai dar no mesmo. Viu? O resultado aqui não fica igual, mas numa peça maior não faz diferença, não. Não tem mais um mais bonito que o outro, não. Vou mostrar do outro lado. Tá vendo? Não faz diferença. Esse aqui fica com um lacinho pra baixo e esse aqui não fica, da correntinha. Esteticamente, não, eu diria que não tem diferença. Vou fazer assim, que é mais fácil, tá? Laçando por debaixo do buraquinho, ponto alto. O próximo é ponto alto sobre ponto alto. E o último, ponto alto sobre ponto alto. Sobe 3. Se você quiser fazer esse buraquinho maior, se estiver fazendo uma peça com um fio grosso, quiser que o quadradinho fique maior, é só você fazer mais correntinhas e pular o mesmo número de pontos embaixo. Ó, fiz o primeiro ponto alto, vou fazer com 2 correntinhas. Dou a laçada para o próximo ponto alto. Vou pular 2, correspondente à correntinha que eu fiz aqui em cima. E no terceiro eu faço o ponto alto. E vai ficar um quadradinho maior. 2, pula 2, ponto alto. Viu a diferença? 2 correntes, vou pular 2, ponto alto. Nesse aqui, o múltiplo já é de 3 e mais 1. Na carreira tem, então, um número de pontos com múltiplos de 3 e mais 1 no final, para fazer o último ponto baixo. Então, nesse número de pontos aqui, não deu para ficar exato. Então, vou fazer 2 pontos altos, um do lado do outro, só para completar aqui a linha, tá? Vou subir 3 pontos altos para mostrar o outro ponto agora. Eu vou fechar essa carreira, o avesso, em ponto alto, vou te mostrar, e depois vou te mostrar mais um ponto. Vamos lá. Vou fechar essa toda em ponto alto. Aqui, lembra que foram 2 correntes, né? Tem 2 pontos embaixo. Então, eu tenho que botar 2 pontos altos aqui. A gente tem que procurar manter o número de pontos da carreira de baixo
para não dar diferença. Se você não quer fazer uma diminuição da peça, se quer uma peça plana, tem que ter um número de pontos. Fez os dois do buraquinho, aqui tem um ponto alto, vai fazer um ponto alto correspondente em cima. Mesma coisa. 2 pontos altos. E agora no ponto alto de baixo, mais um ponto alto. E assim completou a carreira de ponto alto, mantendo o número de pontos. Aqui com intervalo de 1 e aqui com intervalo de 2. Pode fazer de 3, enfim. Sempre respeitando o número que você vai pular, é o mesmo número de correntes de cima. A lógica é sempre a mesma, tá? Agora eu vou ensinar para vocês o tal do blô e flô, que seriam o ponto pela alça de trás e pela alça da frente. Eu vou subir 3 correntes e vamos lá. O blô é pegar o ponto, é uma abreviação que eu não sei exatamente ao pé da letra, mas significa pegar pela alça de trás, porque é em inglês, tá? Então, a gente vai olhar, a gente não vai pegar o ponto por aqui, nesse caso. A gente vai olhar por cima o trabalho e olhar as 2 alcinhas do ponto. Esse ponto aqui, que eu pegaria se eu fosse fazer qualquer outro ponto normal, tá vendo? Tem 2 alcinhas. Eu vou pegar ele só pela alça de trás. Esse ponto é útil quando, principalmente em amigurumi, quando você quer deixar uma alcinha na frente para usar ela para fazer uma sobreposição, fazer uma saia numa boneca, por exemplo. Então, para isso ele faz um franzidinho no crochê plano. Olhe próximo, mesma coisa. O ponto é aqui, duas alcinhas de cada ponto, certo? Você vai pegar a alcinha de fora só. Esse é o blô. E segue assim. O ponto é o mesmo, é ponto alto. Só que em vez de pegar o ponto inteiro aqui, eu só tô pegando a alcinha de fora. Ele dá um efeito sanfonado também, é bom para barra de blusa, a barra do contorno do capuz, que ele faz um sanfonado. Ó, a alça de trás, a alça de trás. A alça de trás, viu? Se você no crochê plano for fazer todas as carreiras assim em blô, ela vai alternar carreira sim, carreira não, com essa corrente que fica aqui pra fora. Olha o outro lado como fica. Se você fizer mais uma carreira igual, assim, eu vou fazer em blô ainda, tá? De trás, pela alça de trás. Do mesmo jeito. Aí você vai conseguir ver o sanfonado. E terminando aqui a carreira, na última alcinha de trás, já subo 3 correntes. Olha como é que ele ficou. De um lado ficou essa correntinha e do outro ficou liso. E desse lado, tá vendo como é que vai fazendo um sanfonado? Se você fizer várias carreiras assim, ele fica um zigue-zague, tá vendo? Como uma sanfona. Se você for fazer pela alça da frente, é o flô. Vamos lá. Das 2 alças,
você vai pegar só a da frente, trás e frente, tá? Essa parte do trabalho que tá virada pra você é sempre a frente. Você fez em blow na carreira anterior, você vai fazer em flow agora. A alça da frente, pra você aprender o ponto, tá? Viu como é? Laçou, fez o ponto. De novo. O ponto tá aqui. As duas alças dele estão lá. Você vai pegar a da frente, que é a que está virada para você. Viu? E ele vai começando a dar o mesmo efeito, só que do outro lado. Perceberam? Se você quiser fazer um trabalho todo com essas listras, você vai fazer uma carreira em blow, uma carreira em flow, uma carreira em blow, uma carreira em flow. E você vai ter do seu lado direito todas essas correntinhas e do lado avesso tudo assim, retinho. Entendeu? Eu vou terminar essa carreira em flow da frente. Alcinha da frente. Às vezes, por engano, tá vendo? Você pega as duas. Tira. É mais fácil em blow do que em flow, eu acho. Mas não é difícil, não. Mesmo assim, não é difícil. Viu? Pronto. Fizemos duas carreiras em blow e uma em flow. Essa foi em blow pra cá, pra esse lado. Essa foi em blow pro lado de trás. E essa foi em flow, que fez essa correntinha pra trás. Eu fiz um errinho, 2 errinhos aqui. Aí, o próximo ponto que eu vou mostrar pra vocês, no final eu boto uma amostrinha de cada ponto, tá? Pra vocês verem. O próximo ponto que eu vou mostrar pra vocês é o ponto relevo. O ponto relevo é o seguinte, a gente continua com a base em pontos altos, tá? Tudo que você tá fazendo em ponto alto, você pode fazer em ponto baixo também. Em ponto baixo, em ponto baixíssimo, desculpa, baixíssimo não. Em ponto baixo, em ponto alto, ponto alto duplo e meio ponto alto. Eu escolhi fazer em ponto alto. O relevo é o seguinte, o relevo pode ser para frente ou para trás. Vou fazer primeiro para frente. Vou fazer um para frente e um para trás, na verdade. Eu acho que fica mais bonito e vocês vão entender melhor. Se você aprendeu a fazer o ponto, passando a agulha pelo buraquinho, para fazer o ponto em relevo, você vai esquecer isso. E você vai laçar o corpo do ponto. Assim, ó. O buraquinho tá aqui em cima do ponto. Só que você vai laçar ele por aqui pelo meio, tá vendo? E vai fazer aqui o seu ponto alto. Isso é relevo. Fez o primeiro ponto em relevo. O segundo ponto eu vou fazer em relevo para trás. Em vez de pegar no buraquinho, você vai laçar o ponto também, mas em vez de fazer pela frente, como eu fiz o primeiro, você vai fazer de trás para frente, assim. Olha como é que você vai laçar ele. Entendeu? O ponto tá lá em cima. Você não vai pegar nele. Você vai laçar o corpo do ponto inteiro, não só o buraquinho de cima. Vai lá. Fugiu. De novo. Vai lá, laça. Passa. E depois laça e passa de novo, tira 2, laça e passa de novo, tira 2, como você já aprendeu como é o ponto alto. Laçando por trás, o carocinho fica por trás e o ponto fica pra frente. Se o último foi pra trás, o próximo a gente vai fazer pela frente.
Ó, dá pra ver bem, se separando assim, dá pra ver bem seus pontos. Esse aqui você acabou de fazer por trás, esse aqui você vai fazer pela frente. Tá? Ponto alto. Laçou. Ponto alto. De novo, ó. Abri bem pra você ver. Agora é por trás. Tá? Ponto alto. Relevo pela frente. E ponto alto. Agora relevo por trás. De novo. Ele também forma um ponto bonito para barra. Barra de blusa, barra de gorro, de luva. Aqui. O último foi por trás, agora é pela frente. Agora por trás. O último foi por trás, agora pela frente. Você pode fazer a carreira inteira dele por trás? Pode. A carreira inteira pela frente? Pode. Aqui é a corrente e aqui é o último ponto. E ele fica assim. Atrás vai ficar igual à frente, porque foi alternado, tá? Então, com esses pontos, imagens da primeira aula, você já pode montar, escolher os pontos para fazer o seu suplá, para você praticar. Bota uma sequência de pontos que você goste e vai repetir nessa sequência até o final. Eu vou fazer no próximo vídeo uma sequência de pontos interessantes para você praticar, tá bom? E você vai pegar a prática. Crochê, assim como tudo na vida, é prática. Você aprende e pratica. E assim você sabe, tá? Até a próxima. Então, ainda sobre o ponto relevo, pra vocês poderem entender as possibilidades desse ponto, eu fiz essa amostrinha, que é um pela frente e um por trás. E aqui você vai fazer assim. Você vai seguir sempre, para saber se o próximo é pela frente ou por trás, você vai seguir sempre o de baixo. O de baixo foi pela frente, você vai continuar pela frente. Foi por trás, você vai fazer o de trás. Então, nesse caso aqui, começa por um ponto relevo pela frente. O próximo é por trás. Como é que você sabe? Tem esse nozinho na frente, é pela frente. Deu para ver o pontinho? É por trás. Entendeu? Ó, por trás. Segue sempre o de trás para ele ficar com essa aparência. É uma das possibilidades do ponto relevo. Você vai alternar os pontos na carreira. Na mesma carreira, você vai fazer um ponto pela frente, um ponto por trás, em relevo. E aí ele vai ficar com essa aparência. Vai fazer essa linha, essas linhas verticais no seu trabalho. Tá vendo? Essa é uma possibilidade
do ponto relevo. Outra possibilidade do ponto relevo é você alternar as carreiras. Nesse outro você alternou os pontos, nesse você vai alternar as carreiras. Aqui você alternou um ponto para trás e um ponto para frente. Aqui você vai alternar uma carreira para trás e uma carreira para frente. Como é que vai ser isso? Nessa amostra, por exemplo, você vai fazer o seguinte. Essa que eu já tenho. Esse é o lado avesso, esse é o lado direito que está com as linhas aqui. Eu quero que fique só para o mesmo lado essas linhas. Então, do lado avesso, eu vou fazer ponto relevo pela frente. Que eu estou jogando para frente essa parte dos pontos que eu quero que fique toda para o mesmo lado. Então, a alternância vai ser de carreiras. Eu vou fazer a carreira inteira em ponto relevo pela frente, para eu ter esse resultado. Um lado todo liso e um lado listrado, digamos assim. Todos os pontos, tá vendo? Eu vou fazer do mesmo jeito. Ponto relevo pela frente. A frente é sempre o lado virado para você. A sua frente pode ser o lado avesso, mas a sua frente é o lado da carreira que está virado para você agora, no momento que você está trabalhando, tá? Fiz a carreira toda em ponto relevo pela frente. E ele ficou com essa aparência. Do outro lado, sobe 3. Do outro lado, ele ficou assim. E aí, eu quero manter ele assim. E para a próxima carreira, para manter ele assim, eu vou fazer o ponto relevo por trás. Tá? Assim eu consigo manter esses cordõezinhos todos pro mesmo lado. E eu não alterno na mesma carreira a direção do relevo. Vai ser sempre por trás nesse caso, para ter esse resultado. Existem pontos que você pode combinar de maneira diferente, dependendo do resultado que você queira. E aí, alternando as carreiras de relevo por trás e pela frente, por trás e pela frente, você vai ter esse resultado. E ele fica assim atrás. Para te dar uma ideia da aparência do ponto baixo em blow, tá? Eu fiz aqui 6 carreirinhas com 10 correntinhas. Ele fica igual dos dois lados, tá vendo? Do lado, um lado fica uma correntinha para um lado, outro para dentro. E do lado avesso é o contrário. Vou fazer um aqui para você ver. Ó, só pela alcinha de trás, como eu havia explicado. E aí, com isso, a alça da frente fica fazendo um cordãozinho. E quando você vira e faz do outro lado, ele vai inverter a posição. Por isso que dá essa sanfonada na aparência da peça. Se você fizer em flor, vai ser a mesma coisa, só que
O contrário, em vez da alça de trás, vai ser a alça da frente. Vai inverter a posição, mas o resultado é o mesmo. Se olhar de lado, tá vendo? Faz um zigue-zague. Dá pra ver aqui o zigue-zague. Então, virando, é a mesma coisa. Esse tipo de ponto deixa a peça mais elástica. Então, quando você quer fazer uma beiradinha de alguma coisa com um pouco de elasticidade, que ele vai esticar um pouquinho, porque você quer que volte para o lugar, esse ponto é melhor. Se você for fazer aqui em flor, pela alça da frente, em vez de você alternar os cordõezinhos, você vai jogar o cordãozinho para o mesmo lado. Se, por exemplo, aqui, em vez de eu pegar a alcinha de trás, eu pegar da frente, o cordãozinho da alça de trás vai ficar do mesmo lado desse, entendeu? Eu querendo alternar, eu faço o mesmo blow em todas as carreiras. E ele fica assim.